Aula número 10 do estudo bíblico sobre o livro de Apocalipse. Carta de João à igreja de Esmirna. Vamos lá. Mais um estudo, né? Mais um texto. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Você quer que eu leia esse pedaço aí, Para a Ken? gente poder acompanhar. Pode ler, meu amigo. Vamos lá. Apocalipse, Então, capítulo 2, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11. 8 a 11. Versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova. E terei tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A minha versão ela é um pouco diferente, vocês estão usando mais a nova versão internacional, né? A minha é a nova Almeida atualizada, mas acho que dá para entender o cerne da questão aqui. A gente sabe, né, Marco? Quando a gente está estudando a Bíblia e a teologia, quanto mais versões, melhor. Sim. Em questão de comparações, né? É muito importante. Exatamente. Bora lá. Antes da gente começar o estudo, é bom sempre lembrar que o livro de Apocalipse todo é uma carta. Isso é uma coisa que a gente fala toda a aula, né? O livro é uma carta completa, direcionada às igrejas de sempre, de todos os tempos, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, todas elas. Sim. E agora no capítulo 2 você tem pequenas porções, pequenas passagens direcionadas a essas comunidades locais, né? O que demonstra que há mensagens direcionadas específicas a pequenas comunidades e que essas mensagens também têm algumas coisas para nos ensinar. Quando nós estudamos na última aula, número 9, sobre a igreja de Éfeso, o tema principal daquela carta era o amor, né? Sim. Como diz aquele hino que a gente canta na igreja, é o amor, só o amor. De vez em quando a gente tem umas pérolas dessa aí, né? Ai, meu Deus do céu. Hoje, o tema da carta, dessa pequena passagem, é o sofrimento. Mudou o tema. Mudou o tema. É. E é um tema que traz o dilema para muita gente, né, Leclerc? Parece que nossa, muita coisa. Muita gente tem dificuldade de acreditar, e isso aqui não é uma profetada nossa, né? Nada, só uma constatação. Exatamente, ninguém aqui está jogando maldição na vida de ninguém, até porque a gente não acredita nessas coisas. Mas assim, o fato é, desde o começo, se você pegar a Bíblia e ler, dentro dos contextos que estão sendo ensinados para nós, o cristão, né, o temente a Deus, ele está sim neste mundo sujeito a passar problemas. Aliás, não há quem não tenha passado, na história da Bíblia, quem não tenha passado problemas. Verdade. Então, a gente vê uma carta avisando assim, olha, você vai sofrer um pouco mais. Parece que para alguns, para essas teologias contaminadas, né, principalmente a confissão positiva, a teologia da prosperidade, se alguém escreve um negócio desse, não, se você está passando problema é porque tem alguma coisa errada na sua vida. Você está retendo dízimo, você está em pecado, você está fazendo isso e aquilo é por isso que a sua vida é uma desgraça. E a gente olha aqui a Bíblia, necessariamente isso não quer dizer que tem uma correlação. Quer dizer que muitas vezes nós passamos pelos... Às vezes, uma coisa que eu fazia muito, Leclerc, na minha época pastoral, né? As pessoas chegavam no aconselhamento com seus dilemas, né? Tá, mas eu quero entender por que eu sofro tanto. Porque sim. Por que você sofre? Porque sim. Não tem uma explicação específica, né? Não tem uma... Não, às vezes não. Às vezes você não vai ter uma explicação. Tem pessoas que estão colhendo, né, frutos de suas atitudes. É verdade. Tem pessoas que a gente sabe que tem uma causa e consequência, mas tem casos que não tem explicação. Não tem explicação.
E aí vem o dilema da fé. Como é que a gente continua crendo, mesmo quando aos nossos olhos nós fazemos tudo que é correto e as coisas continuam dando errado? Como é que a gente continua crendo em Deus se isto não é uma prova daquele amor que Deus tem sobre nós, de nos manter em pé nesses dias que são difíceis e que são longos, né? Diga-se de passagem, são longos. São enormes. Ótimo livro aqui, ó. Que É Cristo verdade. pensa da igreja. Isso, esse é um livrinho do John Stott, onde ele fala sobre as cartas de Apocalipse. E aí a pegada que ele dá é essa aí, a leitura que Cristo faz da sua própria igreja. Isso é muito bacana. John Stott é um cara referência para todos nós, é muito, muito especial sempre. Aqui, isso daí é quando eu vejo ele no slide assim, eu quase bato uma continência para ele. Não é? Dá vontade de levantar, né? Sim, prestar toda a referência. O John Stott também tem um outro livro que nós não citamos aqui, mas é que é nessa mesma linha aí, que é as marcas, né, as 7 marcas de uma igreja saudável, que depois foi transformado, né, em 9 marcas, que até a Vida Nova hoje publica aí uma série de livros baseados nesse lançamento, 9 marcas, mas foi o John Stott que começou essa discussão. E as marcas passam por aí, por esse ponto que nós falamos, né? Qual é a primeira marca de uma igreja saudável? O amor. A outra marca de uma igreja saudável? O sofrimento. Sim. Então, esse é um livro indicado para leitura, para quem quer estudar mais sobre as igrejas de Apocalipse. E ele vai dizendo no seu livrinho lá, ó, se a primeira marca de uma igreja é o amor, a segunda é o sofrimento. A disposição para sofrer por Cristo é a prova da autenticidade do nosso amor por ele. Disposição que não existe entre nós, né? A galera ou quer prosperar, ficar rica em função de todas as promessas que recebe da religião, ou quer virar mártir, quer virar herói, né? Quer ir para missão e morrer queimado de cabeça para baixo, né? Com azeite pegando fogo, por causa do índio lá, decapitado, para ser lembrado pro resto da vida que deu sua vida. Mas, na verdade, o que a gente já aprendeu aqui muitas e muitas vezes é que a história da obra de Deus não é sobre nós, né? É sobre Deus. Sim. Nós somos coadjuvantes, né? Deus é o ator principal e a maioria vai desaparecer igual pó no tempo e no espaço, né? E só Cristo será glorificado. Então, esse sofrimento certamente não está ligado às dificuldades financeiras que a gente passa, né? Esse sofrimento não está ligado também a esse sonho do martírio, mas esse sofrimento está ligado ao simples fato de você proclamar a sua fé. Todos os que proclamam a sua fé, que desejam amar o Senhor e viver para o Senhor, serão perseguidos pela fé que existe, pela fé que proclamam, né? Pela fé que se estabelece, não propriamente porque são pessoas boas ou ruins, enfim. Mas essa frase do Stott, ela é poderosíssima, né, Leclerc? Porque você vê... Muita coisa. Inclusive, pegando até um gancho que você falou hoje, aí, essa disposição que não existe na igreja. A igreja, ela caminha, no geral mesmo, né, a largos passos, de virar nada mais do que um clube social, um clube de conveniência. Né? Verdade. A gente cansou de falar em outras lives sobre isso, sobre a igreja ser relevante, que é um baita de um pleonasmo, né? Porque só faria sentido a igreja ser igreja se ela fosse relevante. É verdade. E as pessoas não entendem que essa relevância que elas querem, teoricamente, oferecer para o mundo tem direta ligação com a disposição de sofrer por Cristo. De sofrer pelo Evangelho mesmo, né? John Stott realmente ele estava à frente do seu tempo com essas escritas dele. Realmente é um mestre com muita sabedoria. É verdade. Vanguarda mesmo, né? Vanguarda. E isso que ele diz, ô Leclerc, e a gente, infelizmente, né, a gente fala essas coisas assim, a gente ri, mas com tristeza, nós estamos vendo que a cada tempo que passa, a cada encontro nosso aqui, uma live, alguma coisa, tá indo para a morte lá. Então, uma necessidade muito grande, e é uma oração que eu sempre faço, né, de um avivamento que eu entendo que tem que ser genuíno sobre isso. Sobre a igreja entender o que ela está fazendo neste mundo, porque às vezes parece que não entende. E essa igreja good vibes, né, que eu, em partes, eu até vou dizer que, entre aspas, né, compreendo, não, porque a marca da igreja é o amor. Sim, mas não é só o amor.
como nós estamos vendo aqui, além do amor tem outras coisas. Uma destas coisas é esse sofrimento pela disposição, né, de servir. Exatamente. Então, é só isso aqui, a gente já tem coisa para ficar inquieto pelo menos um mês. Né? É verdade. Marca dessa igreja good vibe é o que mais tem, né, cara? A igreja Paz de Amor. É igual aqui em São Paulo, não vou citar nomes porque, né? Mas tem uma igreja que é good vibes, que só falta colocar a maconha dentro do culto, da liturgia. É tão good vibes que os caras deixaram o cérebro cair para fora da cabeça. Isso é resultado dessa mensagem meritória, né? Que inverte o processo, né? É por nossa causa, não por causa de Deus. Mas nunca foi por nossa causa, né? Nunca foi. Então as pessoas procuram as igrejas porque elas procuram soluções para os seus próprios dilemas, né? E são coisas diferentes que às vezes os irmãos e os alunos não entendem. As comunidades de fé, elas precisam ter uma mensagem contextualizada que dialogue com a sociedade e ofereça respostas para os dilemas desse tempo. Sim. Mas as respostas para os dilemas desse tempo, elas passam por Cristo. São duas coisas diferentes, né? Sim. Uma coisa é você negar a realidade desse tempo e ficar falando de coisas do século passado e ignorar que existem coisas novas acontecendo. Isso. E outra coisa é você dar respostas que são antropocêntricas ou psicológicas, né? Mas esse aí, Leclerc, eu acho que é o desafio talvez o mais urgente da nossa igreja. Este. É verdade. Porque o que você vê aí de Fórmula Mágica é o pessoal... esses dias eu vejo, com todo o respeito que tenho, eu estudei muito sobre os puritanos, né? O Twitter, Leclerc, eu não sei se você está envolvido mais no Twitter, mas o Twitter é a cracolândia da internet. Né? Sim. Ali você vê tudo. Aí, esses dias eu estava vendo uns jovens aí, colocando assim no Twitter: dou graças a Deus por ser neopuritano. A pessoa não sabe nem o que estava falando. É verdade. Existe uma mas não sabe mesmo. A pessoa, eles usam uma fuga com base, por vezes, nas tradições. Aqui eu não estou dizendo que tradição seja inválida, eu gosto de estudar as tradições, mas eles usam a mera fuga da tradição, do pragmatismo, do proselitismo. Só a minha igreja serve porque a minha igreja é centenária, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro, como resposta aos temas que nós temos urgente. Uma coisa, como você falou, é você ter um diálogo com as novas realidades sem comprometer o cerne do evangelho. Outra coisa, como muitas igrejas fazem, as igrejas good vibes, eles adaptam o evangelho a essa realidade. Na verdade, é o contrário. Nós temos que buscar no evangelho as respostas para os dilemas de hoje. Só que isso só é possível se houver, de fato, um diálogo claro com essa sociedade. Não, e esse diálogo, eu não estou aqui defendendo que é um diálogo como se fosse um diálogo político, de negociação. Não, vamos ceder aqui, porque eles vão ceder ali. Não é isso. O que nós temos que fazer, se nós queremos realmente servir a Deus com integridade, é ouvir a sociedade e dar o direcionamento bíblico, não legalista, mas bíblico, sobre esses dilemas, né? E não um direcionamento, porque o Supremo Concílio disse isso, porque o Sínodo não sei o que disse isso. É a realidade do hoje. Exatamente. E esse desafio... Tem um outro livro do John Stott, que a gente não está indicando aqui, mas é bom, que é Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, que é sobre esse tema. Muito bom. Clássico dele, sim, que fala sobre essa dificuldade que as pessoas têm de lidar com os dilemas sociais. Né? Porque nós temos dois tipos de comunidade. A comunidade que ignora a realidade e vive numa realidade paralela, totalmente, né? Como se fosse ali uma bolha religiosa. E a comunidade que está tão inserida na sociedade que ela ficou secularizada, que é exatamente o que você falou agora, é a good vibe, né? Good vibe, totalmente influenciada pelas coisas que acontecem, quando deveria ser o contrário, né? Você deveria ter uma comunidade que dialoga, que conversa, que entende, que escuta, que ouve, que compartilha, que participa e, ao mesmo tempo, é cristocêntrica. É disso que ele está falando. Se a igreja não negocia. Se a igreja for desta forma, ela vai sofrer. Sim. Vai sofrer, porque você não vai conseguir se encaixar na sociedade. E esse é o exemplo de Esmirna, uma igreja que sofre, né? Uma igreja que sofre por ser quem é.
Vamos falar um pouquinho dela, Marcão, né? Vamos lá, vamos entrar. Dessa Bora. igreja que sofre, né? A cidade de Esmirna é uma cidade que foi construída aí, aparentemente 5.000 anos, né? Ela ali na bacia do Mediterrâneo, né? Por volta do terceiro milênio antes de Cristo, né? Ou seja, uma cidade muito antiga. É importante sempre lembrar essas questões, né, que envolvem as tradições, a história, a cultura. Sim. Bela foto aí que você colocou, achei bem bonita essa foto. São as ruínas, né? As ruínas de Esmirna. As ruínas de Esmirna, que a galera vai para a Turquia lá fazer essas viagens aí com essa pastorada contando história, né? Sempre tem as viagens. Agora virou moda também fazer viagem para. Né? Agência de viagens e turismo, verdade, cara. Tem um monte. Vamos abrir uma. Já temos lá um missionário na Europa, né? Já pode nos ajudar. Vamos fazer um turismo e você, se você quiser que a gente vá na Mediterrâneo, a gente te batiza de novo lá no Rio Jordão, vai ser lindo. É verdade. Bota aquelas roupas de judeu, né? Para andar com cajado na mão no meio da estrada. Olha, eu quero destacar o seguinte: a relação que Esmirna tem com a cultura grega. Isso é importante. Assim, na aula de Éfeso, nós falamos sobre o templo lá de Artemis, como isso tinha influência sobre aquela comunidade. E aqui na cidade de Esmirna, há uma influência muito grande da cultura grega sobre aquela cidade, sobre aquela população. Importante demais entender como isso funciona e como isso tem efeito e como algumas coisas que são ditas estão relacionadas com esta tradição, né? De acordo com Astrabão, já fica aí a dica, você que vai ter um filho menino, né? Um menino vai nascer, você já tem um nome legal para colocar, Astrabão, que era historiador. Astrabão escreveu uma obra muito legal que fala das cidades da Grécia, da Ásia, né? Uma obra completa de cultura, de comportamento. Era um observador, né? Um cara muito inteligente. E ele fala que Esmirna, na verdade, tem duas possíveis origens, né? Duas origens possíveis. A primeira é o fato de que ele foi uma cidade fundada por uma amazona. Você que acha que a história da Mulher Maravilha é fake, mas havia Amazonas no passado, né? E aí é o que a mitologia narra, e teoricamente Éfeso teria sido o nome antigo da cidade, mas há uma outra possível origem, que é a história que era mais contada, é que, na verdade, a cidade de Esmirna, né, se refere à mãe de Adonis. Olha só que coisa linda, né? Você que já comprou camisa na Adonis, roupa na Adonis não tem mais. Essa eu nem lembrava dessa, cara. Quem comprou roupa na Adonis, que foi o meu caso, tem que tomar a 30ª dose da vacina. A palavra Esmirna vem de mirra, que significa, né, erva amarga, é uma beleza, a beleza, a suavidade, né, o perfume da mirra, que traz cura, que rejuvenesce, tem uma amargura aí que traz beleza, que é o caso de Adonis, que é resultado de uma relação incestuosa, né, de Esmirna com seu pai, que gera Adonis, que era um símbolo de beleza, né, um símbolo de beleza e promiscuidade na Grécia Antiga, na mitologia da Grécia. Isso traz sofrimento. Olha que coisa incrível, né? O próprio nome da cidade está relacionado à beleza e à dor, né? A suavidade ao perfume e a dor à amargura. Interessante. Assim como Éfeso está relacionado à beleza, né? Às relações, à paixão, ao amor, Esmirna está relacionado ao sofrimento na essência da sua cultura. E é interessante como o texto explora essa identidade local. Nós vamos ver isso em todas as cartas. A identidade, um pouco da história local, sendo explorada pelo autor, mostrando que a cultura tem uma influência. E esse trechinho de Apocalipse já começa dessa forma, né? Conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Ou seja, uma cidade, né, uma cidade que tem essa suavidade envolvida em amargura,
né? Uma cidade que tem na sua tradição um pouco dessa dor, e a comunidade que está ali de cristãos é uma comunidade que sofre, que sente dor, que sente amargura, que enfrenta aflições, que enfrenta a pobreza, mas pelo Senhor é chamada de De comunidade rico. rica. Interessante, né, Marcão? Muito. Só um tapa na cara, né? Primeiro que isso, achei muito bom e muito pertinente você trazer esse contexto histórico e essa relação local com a mitologia grega, porque nos dá um entendimento muito mais amplo da situação local da igreja. Agora, o que me traz muita reflexão, Leclerc, é o próprio Senhor dizendo: conheço as suas aflições e a sua pobreza, né? Parece-me que muita gente que em algum momento foi adepto, por exemplo, à teologia da prosperidade, ou ignorou esse contexto ou não leu com o devido contexto uma situação de uma igreja a qual o Senhor diz que é rico, mas é claro que não é uma questão financeira, material. Uma igreja a qual o Senhor sabe que eles têm as dificuldades locais, mas que mesmo diante dessas dificuldades locais, que o Senhor está observando isso. Verdade. Muita gente pode achar que isso é irrelevante, mas a profunda consciência da nossa caminhada cristã é justamente compreender que o Senhor nos conhece. É justamente compreender que o Senhor está vendo absolutamente tudo o que está acontecendo, mesmo que as situações ao nosso redor sejam desfavoráveis. Enfim. É verdade, é verdade. E é isso mesmo, né? Assim, eu conheço, né? O Senhor é exaltado porque ele começa se apresentando, né? Eu sou o Sim, primeiro e último, aquele que morri, estou vivo, é exaltado, né? sim, Conhece a situação da igreja a partir da sua própria experiência. Nessa narrativa de Esmirna, tem uma pequena comparação também, assim, nos detalhes, da sim, paixão de Cristo, né? sim. Ó, O sofrimento por causa da vocação, né? O sofrimento por causa da entrega, né? sim, E a igreja de Esmirna, a comunidade de cristãos ali daquela localidade, agora está vivendo a sua própria paixão, né? As suas aflições, como as aflições de Cristo, a sua pobreza, como a pobreza de Cristo, e a riqueza, esta riqueza que não é material, que é o principal contraste, né, do sim. texto, é a riqueza que não vem de bens, né, nem vem de realizações pessoais, é a riqueza que vem do próprio Senhor. Enquanto você comenta aí, Marco, eu vou abrir aqui os textos, só para os irmãos poderem, quem estiver estudando com a gente, poder ter uma noção do que está sendo dito. Ó. Colossenses 1, 24. Eu abro aqui Isso, que abre para a gente Hebreus 10, 34, que eu vou ler Colossenses e Coríntios. Colossenses 1, tá bom. 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, as aflições que Cristo sofreu por amor à igreja continuam, Sim. elas prosseguem, né? Ou seja, quem serve ao Senhor vai continuar enfrentando aflições de todo tipo, né? Outro texto importante, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Olha só, é aquele famoso contraste de João, né? Sim. Luz e trevas, noite e dia, riqueza e pobreza agora. Para ser rico tem que ser pobre primeiro. E essa pobreza não tem a ver com falta de dinheiro, né? Tem a ver com essa miséria que a fé expõe. Né? O cara vai perdendo tudo porque crê. Ele não vai perdendo tudo porque ele é mau negociante, né? Ou porque ele investiu tudo em criptomoeda. Ele vai perdendo tudo porque ele crê. Então ele vai perdendo espaço, né? A sociedade vai tirando os espaços dele, ele não consegue mais negociar, não consegue mais investir, não consegue mais prosperar. Ele vai empobrecendo por amor ao Senhor, mas isso vira riqueza, o que E é é uma muito contradição rico com a isso. mensagem contemporânea. É muito rico essa questão, porque a gente fala, né, do contexto local da pobreza local, em não vou dizer assim em comparação, mas em paralelo
com a paixão de Cristo. É uma coisa muito, muito incrível isso, né, cara? Como as pessoas não se verdade. atendem. Vamos aqui ao Hebreu 10:34, Isso. que diz assim: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos um patrimônio superior e durável. Isso, exatamente. Muito bom. Exatamente. Impressionante, né? A riqueza, a nossa riqueza, a riqueza dos servos de Deus, ela não está nesse mundo. Jesus fala sobre isso, né? Não ajuntem tesouros, né? Não acumulem tesouros aqui onde a traça e a ferrugem corrói, né? Mas acumulem tesouros no céu, onde não tem ferrugem, não tem traça. Ele falando sobre essa coisa da vida efêmera, da terra, passageira, e daquilo que você espera no porvir, que é uma linguagem, né, e um ensinamento que tem pouca aderência no nosso tempo, para não dizer Zero. pouquíssima. Zero. Não, inclusive porque assim, olha, o que me chama mais atenção, voltando ainda com a questão da pobreza local, por exemplo, nesse texto, né? Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Aqui não se está dizendo, né, Leclerc? Não. A tua pobreza, mas eu vou derramar dinheiro dos céus aí sobre a sua vida, né? Para você ficar consolado. Não tem nada disso. Na verdade, é o contraste mesmo. A tua pobreza aqui material, mas você é rico porque você tem Cristo, né? É a nossa esperança que está no céu. Isso é Exatamente. Você ensinar isso numa igreja hoje, Leclerc, a depender da igreja, você vai ser taxado de miserável, de pobre de espírito, né? Exatamente. De tudo que é ruim. Né? É uma riqueza que não está relacionada com essa vida, né? Não está relacionada com esse tempo. Isso é importante, porque assim, qual era a grande dificuldade das igrejas da Ásia? Já falamos sobre isso nas aulas anteriores, né? É que todo o comércio, toda a vida social, todo o mundo dos negócios, né? Todo o mundo de relacionamentos, o networking que nós chamamos hoje, estava relacionado à religião do império. Falamos muito sobre isso nas aulas anteriores, né? O culto a César, o culto ao imperador. Então, assim, o Império Romano, ele não tinha problema com as diferentes culturas. Você podia adorar quem você quisesse, né? Se quisesse fazer um culto relacionado à sexualidade, podia. Quisesse sacrificar criança, podia. Quisesse se matar, podia fazer o que você quisesse, desde que você indicasse, aceitasse que o imperador também era uma divindade. Então, a grande questão desse tempo é que o culto ao imperador, o Império Romano, está no centro das relações. E isso é inaceitável no cristianismo. Então, todos os cristãos sofrem perseguição por isso. Eles não sofrem perseguição por causa de outras questões, né? O ponto principal é que os caras não vão se curvar, né? Eles acabaram de nascer de novo, eles tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, eles não vão se dobrar diante da divindade romana. E aí vem o quê? Vem os amiguinhos judeus, né? Os amiguinhos judeus, que eles se sentem atingidos pela fé cristã, uma vez que o cristianismo desmonta o judaísmo, desmonta aquela questão relacionada à lei, desmonta o sinédrio, desmonta o farisaísmo, e aí eles começam a perseguir os cristãos, já com Cristo em vida ainda, né? Cristo ainda vivo, matam Jesus, ele ressuscita, os caras continuam perseguindo, e uma das formas de perseguir o cristão, uma das formas mais eficazes de manter essa perseguição é dedurar a galera, né? É dedurar, é blasfemar, é apontar que olha os cristãos aí, ó, eles não se curvam a César, eles não aceitam as regras do império, eles são rebeldes, eles são criminosos, eles são cuidado com esses caras, cuidado. Então eles levantam acusações, né, blasfêmias, eles vão atrás porque eles querem eliminar os cristãos. Por isso Jesus chama os judeus, queridíssimos amiguinhos judeus, de sinagoga de Satanás. Por causa esse aí eu declaro. Esse é o verdadeiro caso que não é tão incomum quanto a gente gostaria que fosse. Né?
daqueles que se dizem, né, os judeus dizendo que adoravam a Deus, mas se opondo ao cristianismo, né, por consequência ao evangelho, e de tal forma que o Senhor conhece essas blasfêmias, né, desses que se dizem judeus, mas que são sinagogas de Satanás. Essa questão do religioso que diz que adora a Deus e faz a vida dos outros no inferno, não é de hoje. Não. Isso é aí, de sempre, né? Isso é de sempre. sempre. Não, então, Exatamente. isso responde a alguns dilemas que as pessoas têm, porque também é comum, né, Leclerc? Abrindo um pequeno leque aqui, muitas pessoas, já atendi muita gente que sofria perseguição de pastores, bispos, diáconos, isso, aquilo, outro, que a pessoa, ela era um santarrão dentro da igreja, mas era um satanás, né, nos bastidores, né? Isso é coisa comum, isso não é novidade, isso acontece desde sempre, inclusive está aqui um caso muito claro do qual o Senhor sabe desses que se dizem judeus, mas não são. Na verdade, a oposição desses em relação ao evangelho é que os denominou como a sinagoga de Satanás, né? Ou seja, estão dentro da igreja, estão no meio dos cristãos, mas estão servindo ao Satanás. Não é uma coisa nova, e quando você vê um caso desse aí hoje, você já sabe que não é uma coisa nova. Não tem novidade, né? Zero novidade. Como dizia o Chacrinha, né, o velho guerreiro, nada se faz, nada se cria. Tudo se copia. Tudo se copia. Exatamente. A sinagoga de Satanás. Vamos nos apegar a esta frase aí, que a sinagoga de Satanás continua. A denominação que mais cresce no mundo, no Brasil, é a sinagoga de Satanás, né? A perseguição da igreja, ela acontece de muitas formas. Ela pode acontecer pelos pagãos, né, que têm raiva dos cristãos por várias razões, principalmente porque o cristianismo acaba esvaziando as outras religiões, e isso gera problemas econômicos, né? É importante você entender que ninguém está ligando para divindades invisíveis, né? O problema é dinheiro. Mexeu com dinheiro, né? Ouviu metal, você tá com problema, né? Agora, se todo mundo puder conviver em paz, né? Cada um adorando a sua divindade, ninguém encher a paciência de ninguém, a coisa segue. Mas à medida que as pessoas vão se convertendo, lembre-se sempre da passagem que Paulo, né, o apóstolo Paulo, é usado por Deus para expulsar aquele espírito de mentira que estava naquela garota lá. E o problema dos caras não tem a ver com Paulo nem com o espírito, não tem a ver com a grana. Com o sustento. Para lucro, exatamente. Aí acabou o lucro, meu irmão, mata o Paulo. E a igreja de Esmina, ela sofre as três perseguições. Ela sofre a perseguição dos pagãos, ela sofre a perseguição das autoridades romanas, e essas duas perseguições são fomentadas pela comunidade judaica, que Jesus já tinha falado sobre ela lá em João, capítulo 8, versículo 44, ele diz que os caras são filhos do capeta, filhos do demônio, né? Filhos de Satanás. Satanás é vosso pai, ele diz. Então não é uma coisa nova, né? É só um desdobramento que já acontecia antes. Fala, Marcão. Diferente do que muita gente pensa, né, Leclerc? Que é a sinagoga de Satanás, né? Você vai entrar na sinagoga, tem um Satanás lá em cima do púlpito pregando, né? Não tem nada a ver. Você pode ver que não tem nada a ver. Pelo que a gente viu aqui, a gente vê pessoas que estavam ali convivendo entre os cristãos, muito provavelmente dentro do ambiente da igreja, como o texto nos mostra, e tendo atitudes igual ao do demônio. Simples assim. Então, exatamente. Quem tem aquela imagem, né, da perfeição entre o convívio do ambiente cristão já pode começar a tirar essa perfeição da sua cabeça, porque isso não existe. Isso é coisa da literatura, né? Isso é coisa da literatura. A gente cria lá uma expectativa falsa, tal, mas na prática não existe mesmo, né? Na prática o que você tem são pessoas que perseguem umas às outras, né, por conta dos seus interesses vis, né, interesses políticos, vão se perseguindo, né, vão se cercando e vão dominando, né? É um domínio que quer se exercer, né? Inclusive Jesus, né? Os caras queriam controlar Jesus, os fariseus queriam controlar Jesus, os escribas queriam controlar, os discípulos queriam controlar Jesus, né? Isso é do ser humano, isso é da natureza humana, querer controlar o Criador,
desde o Éden, não tem novidade. Agora, a ênfase do livro, né, de Apocalipse à igreja de Esmirna está exatamente nesse aspecto. Assim, os caras eram perseguidos porque amavam a Jesus. E o amor a Jesus não permite, né, não permite que eles se envolvam com uma série de coisas, principalmente do que diz respeito à idolatria. E aí vamos lembrar lá das primeiras aulas, quando nós dissemos aqui no nosso estudo que o tema principal do livro de Apocalipse é a adoração. Não é o diabo, não é o anticristo, não é o fim do mundo, não é o novo mundo, é a adoração. O que está em discussão é a adoração. Quem você está adorando, né? Diante de quem você se curva, quem você reconhece como autoridade, como divindade, como centro. Então é isso que está sendo discutido. E é isso que o Senhor sabe. Ele sabe que esses cristãos fiéis são perseguidos porque realmente amam o Senhor, porque realmente conheceram o Senhor, nasceram de novo. E são perseguidos das três formas possíveis, né? Pelos não crentes, pelo Estado, né? E pelos crentes. Então você tem três tipos de perseguição. A perseguição do ímpio, a perseguição do Estado, do status quo, né, do Estado, Sim. E a perseguição dos que estão ao seu lado, daqueles que caminham ao seu lado, né? Somos corpo. Assim venha, tá esse... diante de você. Eu lembro muitas vezes as pessoas, não, mas poxa vida, eu amo a Deus e as pessoas me perseguem? Sim, bem-vinda à nossa realidade. Né? Exatamente, exatamente. A perseguição ela é uma coisa natural, relacionada àqueles que creem no Senhor, né? Despertam aí nos outros uma irritação constante. O cara gosta de você enquanto ele pode te controlar. Quando ele não pode te controlar mais, você já deixou de ser uma pessoa... Você vira inútil. Exatamente. É importante lembrar também no nosso estudo que Esmirna e Filadélfia foram as únicas comunidades que receberam do Senhor elogio, sem crítica. Elogio sem crítica. Aí você só vê assim, né? Igreja Batista Filadélfia, Igreja Congregacional Esmirna, Igreja Metodista Filadélfia, Igreja Verdade e Graça Esmirna. O cara faz lá bota lá o nome para dizer que a igreja é especial. E Esmirna, ela vive com muita clareza este ensinamento que Jesus traz. Que ensinamento é esse? É que é impossível servir ao Senhor sem sofrer. É uma verdade dura de aceitar, né, cara? Ela é tão dura de aceitar que o senso comum parte para uma compreensão contrária ao que está sendo dito, né? É difícil, cara, eu vou te falar. Vou fazer aqui uma catarse aqui. É difícil viver porque você sofre, de fato. É difícil ensinar porque não tem reverberação. O que você ensina, ninguém liga. Isso é muito, muito, muito doloroso, muito triste. Vamos ler esses textos aí, Marcos? Vamos lá. Eu vou ler João, você lê Timóteo, eu vou ler Atos, você lê Mateus. Então vou ler primeiro João. João, capítulo 16. João 16, versículo 33. Que diz assim: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Essa mensagem de João 16, 33 é basicamente a mesma mensagem que Jesus está dando agora a Esmirna. A mesma coisa, com outras palavras, né? Mas é a mesma palavra que ele está dando à igreja de Esmirna. Vamos lá. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Isso. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Claríssimo. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso, exatamente. E a piedade tem a ver com humildade, né? Com reflexo da natureza divina, né? A pessoa piedosa, né? Uma pessoa que se esforça para servir ao Senhor de todo o coração,
né, com todo o seu entendimento, de forma simples, objetiva. A piedade é isso, né? A piedade, ela passa por essa clareza. E os caras estão ali vivendo honestamente, trabalhando, eles são oprimidos, né? Sim. É impressionante isso. Imagina, você estava lá, né, vamos pegar um exemplo aqui nosso, né? Você trabalha numa empresa, no meu caso, você é professor, já é sofredor, porque escolheu a vocação de professor, já sofre, não tem solução. Mas aí você está lá vivendo, mas aí tem aqui o Marco, que é mega empresário, né? Tem lá o Davi, que é mega empresário. Então aqui essas mulheres ricas aqui, todas ricas, ó, Sheila rica, Ellen rica, Terena rica, Fátima rica, Marilda rica, tem mulher rica aqui nessa live aqui assistindo. Essa live tá de jogador cara, essa live. E aí a pessoa está trabalhando lá na empresa dela e ela começa então a dizer que no que crê, no que acredita. E aí as pessoas começam a demonstrar uma indisposição natural. É uma indisposição natural. E essa indisposição natural, né, essa perseguição, essa opressão, ela vem de três lados. Vem do ímpio, que não crê, não gosta de você, porque você se coloca e ele olha para você com raiva, porque acha que você se posiciona como alguém que é melhor, quando você nunca fez isso. Você sofre essa oposição pelo Estado, né, pelas regras, pelas normas, e sofre essa oposição, perseguição pelos que creem, que é pior ainda. Os que creem também te perseguem. Né, te perseguem, te vigiam, inventam coisas a seu respeito, só porque você nasceu de novo. Né? Essa é o que está sendo dito na carta com muita propriedade. Vou ler Atos 5,41. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Agora vem o paradoxo pior, é o cara ficar feliz porque é perseguido. O cara encontra a felicidade na perseguição pela consciência de que a origem da perseguição é a crença dele em Deus. Exatamente. E não ele, né? Não é meritório, não tem a ver com você, tem a ver com Jesus, né? Te persegue porque você é cristão. Mas cuidado para não confundir isso, né? Porque você às vezes tem problemas na família, problemas no trabalho, problemas na vizinhança e confunde isso com perseguição, né? Estou sendo perseguido, ninguém gosta de mim. Não, às vezes, é o que tem também. O cara não gosta de mim porque eu sou chato, exatamente. O cara não gosta de mim porque eu sou chato, eu sou mala, sou ruim. Esse ponto aí ele também é bem crítico, Leclerc, porque durante muito tempo, e ainda hoje, né? A gente sabe de pessoas que são pessoas difíceis de lidar, que não fazem questão da piedade, e aí quando são confrontadas nas suas questões, a primeira coisa que ela fala é: Satanás está furioso, que fulano está me perseguindo. É igual, esses dias eu vi tristemente, né? Na hora a gente dá risada, mas depois a gente fica mal. Vi um vídeo supostamente de um pastor, não sei se é, que estava sendo despejado da casa, né? Não sei se passou por problemas financeiros, não tinha dinheiro para pagar, mas aí a polícia foi lá cumprir a ação de despejo. O cara começou a repreender o demônio, chamar o policial de demoniado. O problema não. Aí fica muito complicado aí nessa questão, né? Mas eu vou ler aqui o Mateus capítulo 5, versículos 11 a 14, né? Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Exatamente. Você vê que a promessa de Deus é sempre relacionada à vida eterna, né? Sim. Você tem galardão no céu. Então, não tem nada a ver com este mundo aqui. Exatamente. Você tem galardão na eternidade. Você tem algo de Deus especial para você no porvir. Sim. Isso é importante. Muito importante. O foco do texto é exatamente isso. O sofrimento ele é inerente, né? Não vai ser arrancado, vai ser mantido. Não peço que os tire do mundo,
né? No mundo tereis aflições. As aflições são inerentes aos que creem, e o galardão está na vida eterna. E esse é um outro paradoxo da igreja contemporânea, que sempre oferece premiações, presentes, prêmios, conquistas nesse tempo, né? E a mensagem do porvir ela é esquecida, ela é abandonada, mas a mensagem é para a eternidade, ela não é para o presente, é sempre para o porvir. Quem vai concordar com a gente é o coitadinho do John Piper, né? Uma pessoa desconhecida, né? Quase que não tem nenhum tipo de relevância no mundo evangélico. E John Piper vai dizer que o que faz os cristãos do sal da terra, o que faz dos cristãos, que transforma os cristãos em sal da terra, não é a riqueza que eles possuem. Porque o desejo. Pois é. O desejo pelas riquezas. Não é, cara? O desejo pelas riquezas é apenas uma repetição da experiência do mundo. Outra coisa importante que eu acho que a gente tem que colocar aqui, Marco, que às vezes é mal colocada também nas comunidades, é que não confunda não confunda busca pela riqueza com vida digna. Também tem isso, né? Porque muitas igrejas oprimem as lideranças, submetem seus pastores e obreiros a uma vida miserável, né? A um sofrimento financeiro muito grande, às vezes a falta, né? A dificuldade, usando esse discurso aí de que tem que sofrer mesmo. Não, tem uma grande diferença, né, da gente passar. Não sei se vazou o áudio aqui. Vou fazer aqui uma brincadeira, né? Uma brincadeira. Tem um vizinho aqui que mora aqui no condomínio que é endemoniado. Ele tem um carro, esses carros que faz barulho para acelerar. Se vazou o som aqui, peço desculpa. O inimigo tá furioso. Vamos lá. É assim, há uma necessidade muito grande de pontuar isso, Leclerc, porque, de fato, o fato da gente não viver uma vida em torno da grana não significa que nós estamos fazendo apologia à miséria. Não é isso. E é o que o Leclerc bem disse, ao sustento digno. O que a gente pode discutir, e também acho que isso é uma questão bem, bem ampla para ser discutida, é o que é o digno. Até aí, ok. Mas ninguém está fazendo apologia de vamos fazer o seguinte, fazer uma greve de fome aqui, viver na miséria, fazer aqui. Ninguém está dizendo isso, mas também ninguém está dizendo que a nossa vida cristã só é plena se nós formos milionários. Exatamente. Então, esse equilíbrio é que é a nossa busca, né? A busca pelo exatamente. É claro que assim, tem uma frase do reverendo Augusto Nicodemos que eu gosto muito, né? Que ele diz assim que Jesus não morreu para nos tornar ricos. Ele morreu, né, para, enfim, nos salvar. Mas se alguém quiser ter a sua prosperidade, que você estude, se qualifique e vá buscar isso. Né? Não como no sentido de, o meu único objetivo da minha vida é só ganhar dinheiro, só ganhar dinheiro. Não é isso, gente. A gente sabe que a gente precisa do dinheiro para comer, para pagar as nossas coisas, enfim. Mas a vida cristã não é só isso, a vida do cristão não é só essa. E ao mesmo tempo não se faz essa apologia a uma miséria mentirosa, né? Uma vez eu estava lembrando agora aqui, a internet é maravilhosa para essas coisas, né? De um suposto apóstolo aí que fazia os programas dele na TV. Aí ele punha um pano, uma roupa como se fosse aqueles panos de saco, né? Antigos, do Antigo Testamento, usando relógio de 20 mil reais. Assim, não tem o menor sentido um troço desse. Então não é disso que a gente está falando, tá? Não quero Não é disso que a gente está falando, exatamente. Esse é o equilíbrio, né? Nem a busca pela riqueza e nem a submissão à pobreza extrema. Ninguém está fazendo voto de pobreza. Porque aí você vai pegar a igreja contemporânea do nosso tempo e vai comparar com a Idade Média, né? Onde o cara fazia voto de pobreza, né? Se isolava num lugar inóspito, vivia sofrendo, como se isso fosse prova de amor ao Senhor. Sim. Nada disso é prova de amor ao Senhor, nem prova de bênção. Né? Porque esse sofrimento ao qual a igreja de Esmirna era submetida é o sofrimento por causa da fé. Por causa da fé. E não porque está faltando, porque tem demais.
Então as duas coisas são erradas, né? As duas coisas estão erradas. Então, ao mesmo tempo que existem pastores, igrejas, líderes que exploram as pessoas e vivem de forma anababesca, né? De forma como se fossem marajás, como se fossem sultãos, né? Riquíssimos. Sim. Também existem comunidades que exploram seus obreiros, tem milhões e milhões no caixa guardados, né? Sim. Gastam fortunas pintando as paredes da igreja, né? E os obreiros passam dificuldade. Então são coisas diferentes, mas tudo gira em torno do dinheiro, né? A grande tragédia da igreja contemporânea é a pregação da prosperidade, porque torna o crente ganancioso, que não é o caso de Esmirna, né? Eles não têm ganância por riqueza, né? Eles não têm ganância por riqueza, por dinheiro, nada disso. Eles amam o Senhor. Eles amam o Senhor. Então não é disso que o texto está falando. Não é dessa pobreza, falta de dinheiro, né? Na verdade, é a situação que eles vivem em função da sua fé. E é isso que está sendo corrigido. É isso que está sendo apontado, né? É isso que está sendo dito pelo Senhor Jesus de uma forma muito grande. De fato, o que essa comunidade enfrenta é privação. A privação, ela é real, né? Ela é tangível, ela é vivenciada por essa comunidade. Por quê? Por causa daquilo que nós já explicamos. As cidades da Ásia e da Europa viviam em torno do Império Romano. E o Império Romano criou uma sociedade que girava em torno da religiosidade, o culto pagão. E aí vem aquela coisa da besta, né? Depois nós vamos chegar nessa passagem, mas assim, quando João fala, não comprarão nada, né? Quando vier o anticristo, ninguém vai comprar nada, ninguém vai conseguir comprar nada, ninguém vai viver, não vende, não compra, não consome, não faz negócio, se não tiver a marca da besta. Ora, a marca da besta está aí, ó, o Império Romano, a sociedade secular que nega a Cristo, que controla tudo, e aí os caras são cristãos, eles não conseguem negociar, não conseguem viver. Essas são as aflições que eles estão vivendo. E é por isso que eles estão sofrendo. E Jesus sabe, se conheço as suas aflições. Vocês decidiram agir corretamente nos negócios, né? Vocês renunciaram aos métodos inescrupulosos, vocês enfrentam dificuldade porque os pagãos e os judeus se negam a trabalhar, a fazer negócio com vocês. Alguns de vocês têm os bens confiscados porque são servos fiéis ao Senhor. Isso não é a primeira vez que acontece. A gente tem o caso bíblico lá de Acabe, que toma a vinha do cara porque ele era fiel a Deus. Então, isso é o problema do Estado, né? Existe, infelizmente, na igreja evangélica, uma ideia romântica de que o Estado pertence ao Senhor, né? Vamos orar pela bandeira, vamos orar pelo mapa do Brasil, o Brasil é de Jesus. Ora, o Brasil é de Jesus, filosoficamente falando, teologicamente falando, o Brasil, a América do Sul, a Europa, a Terra, a Via Láctea, o universo pertence ao Senhor. Mas o Estado do mundo, né? A estrutura sociopolítica do mundo, ela pertence à natureza caída do homem. Ela se opõe a Deus. Ela se opõe a Deus. Né? Naturalmente se opõe a Deus. Não tem como. Não tem como. Então isso é um romance, né? Não, nós vamos conquistar aqui, vamos eleger um presidente, um senado, tal, vamos governar, e o reino de Deus vai ser estabelecido. O reino de Deus não vai ser estabelecido com a política. O reino de Deus já foi estabelecido na cruz. Já existia antes da cruz e vai continuar eternamente, né? Então isso é uma discussão boba e fica essa narrativa romântica, né? Não, o Brasil é de Jesus, o Rio de Janeiro é de Jesus, São Paulo é de Jesus. Não vai acontecer. Está aí a prova bíblica dos caras sofrendo, né? E se você for cristão, você vai sofrer mesmo, porque você não... vamos imaginar que você queira ser íntegro, né, Marco? Então você não vai corromper ninguém, não vai molhar a mão de ninguém, não vai se envolver em negócio escuro. Você não vai ter oportunidade, não vai ter espaço, né, no sistema. Ser engolido pelo sistema. Ó, e isso daí é uma coisa que me dá bastante incômodo, Leclerc, porque eu já vi pessoas que não são cristãs chegando nesta conclusão pela mera observação dos fatos. Por exemplo, eu quero fazer tudo certo, por exemplo, nesse mundo empresarial, que é onde eu
convivo mais tempo, pessoas falando assim, nossa, a gente quer fazer as coisas certas, mas é burocrático, é difícil, é demorado. Isso, E exatamente. aí você vê um concorrente seu fazendo coisas erradas, inescrupulosas, e o cara dando certo. Até Exatamente. pessoas que não conhecem a verdade do evangelho chegam nessa conclusão. Então o povo cristão precisa se instruir mais nesse sentido para entender que quando você decide firmemente, né, e no caso do cristão, não é uma questão meramente comportamental, quando ele decide servir a Deus, principalmente na sua integridade, nas suas decisões, nas suas atitudes, não existe uma forma de ter um caminho fácil com isso. Então, me dá bastante estranheza ver gente com um dilema de fé, dizendo, eu vou abandonar a fé, vou abandonar a igreja, porque depois que eu fui para a igreja quero fazer as coisas certas, tudo dá errado. Meu amigo, Exatamente. bem-vindo Exatamente. ao evangelho. O evangelho é isso. Se alguém promete Exatamente. algo diferente disso, tá errado, tá te enganando. Né? Exatamente. Talvez a única diferença entre o momento que a gente vive hoje e o momento bíblico é que nem todo negócio hoje está relacionado a uma adoração, a uma divindade, né? Sim, A um sim. culto, a um aspecto religioso. Mas o sistema mundo, ele é totalmente corrompido e a Bíblia vai nos ensinar sobre isso, né? Que o sistema mundo, né, tem dono por causa da queda. Então, a privação é natural. A privação é uma coisa natural, né? Então, é preciso que se diga isso. Quando as igrejas montam um discurso bíblico, pastoral, religioso, que se você for fiel a Deus, você vai prosperar nessa vida e vai ganhar dinheiro, vai ficar rico, vai dominar, tem alguma coisa minimamente errada nessa narrativa, porque a fidelidade a Deus não tem nada a ver com dinheiro. A riqueza que Deus oferece tem a ver com a vida eterna, o galardão, e esse mundo não funciona dessa forma. Não quer dizer que não haverá entre nós pessoas abençoadas, né? Sempre haverá. Exato, sempre haverá. Mas você não pode associar isso ao sistema, porque o sistema está corrompido. Nós temos o caso aí em Esmirna mesmo, do nosso querido Policarpo, né, bispo de Esmirna, que é morto, né, que é submetido à tortura, né? A tortura, por quê? Porque ele se recusa a adorar César. Né? Ele é preso, ele é denunciado, né? Denunciado porque ele se recusa a participar do culto romano, e aí, por causa disso, ele é acusado, exatamente como aconteceu com Jesus, né? Ele vai colocar fogo nele e diz: eu não posso negar a minha fé, eu não posso negar o Senhor. Ele diz: então vai morrer. Então ele morre. Ele não morre porque, né, porque ele é de direita ou ele é de esquerda. Ele morre porque ele ama o Senhor. Né? Isso aí. É isso que está em jogo, né, Marcão? E aí o bispo ele é difamado. Né? Ele é difamado. Agora, aí sim, aí nós temos que falar. Porque a difamação está entre nós, né, Marco? Os crentes fiéis são difamados pelos ímpios, pela estrutura do Estado e pelos crentes que andam ao seu redor. Né? Os crentes, os inimigos de Cristo gostam de calúnia, né? Gostam de difamação. Né? E gostam de falar mal. Eles vão te caluniar, vão te difamar, principalmente quando percebem que você tem uma fragilidade na sua vida, uma fraqueza, uma falha, como se eles não tivessem. E fazem isso ainda dentro da igreja, né, de forma muito cruel, fazem isso ainda usurpando o zelo do Senhor. Tem gente que levanta falsas acusações, que vão querer te caluniar, e ainda vão dizer que estão fazendo isso por amor à igreja, por amor ao Senhor, etc. Né? Tem muita gente que Exatamente. Aí Jesus fala, né? No próprio livro de Apocalipse fala que o inimigo é isso mesmo, é caluniador, né? É difamador, né? E isso é uma chaga na igreja, né, cara? Nas comunidades, que é a calúnia, né, cara? A difamação, né? O pessoal que fala mal dos outros, né? Fica vigiando, tem uma vigilância, tem patrulha, né? Vigilância constante. Os caras ficam vigiando para onde você vai, ou com quem você anda, as redes sociais, ficam ali procurando foto, né? Então isso também aconteceu no passado,
Obviamente, essa calúnia é diferente, porque essa calúnia está relacionada à religiosidade, mas a calúnia ainda está presente entre nós muito forte, Sim. porque a teologia ganhou um aspecto moral, né, muito grande, né? Tem muito a ver com as questões morais, né, e não a ver com as questões da fé. E Jesus vai dizer no versículo 10 que por causa da fé, muitos desses cristãos de Esmirna serão presos. Serão presos, né? Serão difamados, caluniados e presos. Presos, isso é importante. Então, assim, esta prisão aí não tem a ver com posição política. Essa prisão tem a ver com a fé. O cara dizia que servia a Deus, negava a fé romana e, por conta disso, ele vai sofrer a prisão. Vai ser perseguido, vai ser preso, vai ser caluniado, difamado e vai perder a sua liberdade, que é o que acontece com Paulo, né? Que é o que acontece com os primeiros apóstolos e que é o que vai acontecer com muita gente. Esse é um padrão. Jesus também é preso. É um padrão de comportamento, né? É a perseguição do Estado à fé, né? E é bom a gente falar bastante sobre esse tema, como estamos fazendo agora, já indo para o final da nossa aula, que muitas vezes no nosso país aqui se fala de perseguição sem haver perseguição. Se proclama perseguição, né? Uma perseguição que não existe. Estamos sendo perseguidos. Não, né? Não tem perseguição. Né? Pergunte aos irmãos da antiga cortina de ferro que viveram essa fase, né? Da famosa janela 1040, né? Onde as igrejas são intoleradas. Pergunte a eles o que é perseguição de verdade, de fato, né? Não, hoje em dia, então, isso é outro ponto da imaturidade do cristão, né, Leclerc? Porque se alguém nos contradizer aqui, quiser falar alguma coisa, tem aqueles cristãos que são super sensíveis, né? Sensíveis demais, né? O cara é contraposto no seu argumento, na sua fé, e aí o cara já fala que está sendo perseguido. Perseguição não é isso. Perseguição não é tirar você do WhatsApp, né? Do grupo. Isso, ou te banir. Isso, vou te excluir do Instagram. Exato, vou te bloquear no TikTok. Isso não é perseguição, pô. Você tá bem longe de perseguição. Né? Exatamente. Os caras eram perseguidos de forma verdadeira, de forma incisiva, perseguição real, porque criam no Senhor. Né? Então, assim, não há entre nós hoje casos desse tipo. Ó, você trabalha aqui na nossa empresa, tá? Mas a gente descobriu que você é cristão, mas aqui na nossa empresa todos nós participamos mensalmente de uma adoração à Gaia, né? Temos um culto aqui que nós fazemos, nos reunimos entre cristais, incensos e nos curvamos diante da Mãe Terra, diante da árvore da vida plantada ali no canteiro da fábrica, todos nós descalços, ouvindo músicas, né, medievais, tocadas ao som de flauta e cravo, damos as mãos e adoramos a Gaia e pedimos que Gaia faça chover sobre nós o sêmen da fertilidade. E se você não fizer isso, se você não negar, você vai ser mandado embora. Isso não tem, isso não acontece. Né? Não acontece. Seria até interessante, né? Engraçado, né? Mas não acontece. Isso não acontece. De jeito nenhum. Então ninguém é preso por causa disso. Não é verdade? Ninguém é preso dessa forma. Agora, o que se espera de Esmirna é que a comunidade tenha uma trajetória semelhante à de Cristo. É que não nega a sua fé. Né? É isso que Jesus está falando. Isso é importante, né? Isso é importante porque os discípulos normalmente têm um comportamento que vai para a negação, né? Começando pelos discípulos lá antes da ressurreição. Você não é servo de Jesus? Não, nunca vi Jesus na minha vida. O que é natural no homem é a negação, né? É farinha pouca, meu pirão primeiro. É a autossobrevivência, né? O que é natural é a autossobrevivência, é a autopreservação. Autossobrevivência não é uma palavra muito boa, não, mas é a autopreservação. Colocar-se a si mesmo em primeiro lugar. Mas Jesus, que é o nosso mestre, ele colocou a sua vida em último lugar, né? Não teve por usurpação exigir o seu lugar de Deus, sendo Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, forma de homem, obediente até a morte, morte de cruz. Então, Jesus se submete ao sofrimento colocando-se em
último plano, colocando a criatura em primeiro lugar. E é isso que se espera dos servos de Deus. É isso que se espera dos servos de Deus. E é isso que Jesus espera de Esmirna. E é isso que Jesus espera de nós. Será que estamos dispostos, Marcão? Eu tinha colocado aqui no mudo para evitar o som do carro, né? Mas certamente não. Certamente nós não estamos dispostos. Infelizmente, a gente tem que ser realista, né? A igreja está muito mal acostumada. Ouso dizer, né? Já disse isso para alguns amigos, né? Que a igreja, entenda o que eu quero dizer com bastante maturidade, tá? A igreja, nesse sentido, Leclerc, ela é mimada hoje. A nossa realidade é que a igreja se tornou uma igreja mimada. De pessoas que são imaturas, que não conseguem compreender uma trajetória semelhante à do próprio Cristo. É o que você colocou aqui nesse slide, muito bem colocado, de forma análoga, né? A igreja está prestes a ser levada para uma banca de testes, onde ela vai ser testada na sua fidelidade. Então, quando se trata de se colocar à prova, claro que eu estou falando de forma bem generalista, né? Mas nós sabemos que a nossa igreja, a igreja no geral, 99,9% das pessoas que são da igreja não estão com essa disposição. Ainda acham ruim, né? Ainda colocam, né? Olha Deus, o que é que o Senhor está fazendo comigo porque eu sou tão bom? Isso. O Senhor está me deixando passar por isso e tal. Isso, né? Exatamente. Essa fala sua é muito boa, porque na verdade é isso mesmo, que uma outra narrativa comum na igreja contemporânea é colocar no inimigo ou sobre o inimigo a responsabilidade de toda perseguição, mas essa fala sua é boa, porque a perseguição é controlada por Deus, né? Claro. Não pelo, ao mesmo tempo que ela é inevitável, se você ama o Senhor, ela é controlável por Deus. O que Deus diz à igreja, né? Vocês serão perseguidos durante 10 dias. Nem 9, nem 11. Né? Não é livre. Existe... Então, esse é outro ponto que o pessoal fala, né? Satanás fez um rebuliço aqui na minha vida, eu não sei onde eu vou parar, como se tudo fosse uma ação direta, né, do demônio, né? Isso. Enfim. E como se fosse tudo acaso, né? Sim. Né? O acaso vai... vai nos proteger, né? Enquanto eu andar distraído. Não vai. Não é função do acaso, né? Exatamente. Não é função... E é daí que vem o não temas, né, cara? Sim, não tenha medo. O não temas vem daí. Por que o não temas vem dessa leitura? Porque é Deus que controla, é Deus que governa. Ou seja, é Deus que encaminha os cristãos para o sofrimento. E isso é o que faz mal aos nossos ouvidos. Quando você chega nesse ponto das discussões, na escola bíblica, na pregação, na aula, os irmãos sentem dor, eles reclamam, não concordam. Não, isso está errado, isso não faz sentido. É porque Deus vai me livrar do sofrimento. Bom, sim, ele leva o sofrimento, ele livra do sofrimento. É tudo Deus, é sempre sobre Deus. E nesse caso aqui, né, cara, uma frase que nenhum crente gosta de ouvir. Se pudesse, arrancaria da Bíblia, né? Ser fiel até a morte. Não, mas pesada, né, cara? É bastante... Isso eu acho que é importante da gente pontuar, Leclerc. É claro que eu entendo, quando eu estou dizendo todas essas questões aqui, eu quero ser bem honesto para dizer. É óbvio que eu entendo a dor que as pessoas sentem nas suas tribulações. É claro que eu consigo compreender, e eu não estou aqui como um auferidor, auditor da dor dos outros. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, mesmo em meio à dor, é possível sim ter uma lucidez cristã de entender que isto é sim parte da caminhada cristã. Exatamente. E eu não estou aqui pedindo para que você finja que você está anestesiado, né? A pessoa está morrendo de tristeza por dentro, eu não estou sentindo nada, está tudo bem agora. Não é isso, gente. O que eu quero dizer é que vocês não estejam enganados. A caminhada cristã é sim composta por sofrimento. Ponto. E este sofrimento, ele tem várias nuances, claro. Nós podemos ser aperfeiçoados no sofrimento, nós podemos amadurecer com este sofrimento. O que não está correto, e é o que a própria Bíblia está nos ensinando, é que nós tenhamos dilemas de fé sobre este momento de sofrimento. Ou seja, o sofrimento é certo. Então, uma vez que a gente sabe que isso vai acontecer, não deveríamos ter dilemas sobre por que está acontecendo. Mas sim como nós
andarmos nesse sofrimento. Eu acho que esse é o ponto mais crítico e mais dolorido, porque aí entra isso que o Lecoq está dizendo. Tem gente que passa pelo sofrimento, não, mas Deus vai me livrar. Em algum momento vai. Pode ser que Deus te livre do sofrimento na hora da morte. Você vai ter um problema com isso? Exatamente. Ser fiel até a morte. E olha só, olha como é que esse texto se parece com Filipenses, né? Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação, exigir o que ele tinha direito antes, esvaziou-se, assumiu a forma de servo, de homem, obediente até a morte de Cristo, e pelo que Deus o exaltou soberanamente. A exaltação, né, a coroação de glória é resultado do sofrimento, da obediência, da morte, do esvaziamento. E agora é a mesma promessa, né? O que Jesus viveu, ele está prometendo. Você também. Ó. Se você for fiel até a morte, eu vou dar a você a coroa da vida. Então, esta fidelidade não é ao sistema, nem às crenças teológicas, mas esta fidelidade é a Jesus, né? Ao novo nascimento, o joelho que não se dobra, né? Joelho que não se dobra, boca que não confessa outra divindade. Não tem a ver com moral, né? Isso é importante, de novo, é um ponto que a gente bate sempre, né? O fato de você não se comportar como um mundo moralmente, porque não faz, não cheira, não bebe, não come, não realiza aquilo que as pessoas fazem, isso não significa que no seu interior exista, não é a prova de que no seu interior há uma devoção plena, total, íntegra ao Senhor. Pode ser que não. Pode ser que não. Não, pode ser que o próprio comportamento, né, Leclerc? A pessoa que eu não faço nada. Pode ser que esse próprio comportamento é o ídolo das virtudes do cara. O cara acha que eu sou muito bom, sou um santo aqui. A moral é o seu próprio Deus, né? A idolatria é a si mesmo. O neopuritanismo, né? Como eu citei, né? A pessoa falando, ainda bem que eu sou um neopuritano. Me lembrou aquela oração do fariseu, né? Olha, ainda bem que eu não sou tão ruim quanto este cara que está aqui e tal. É a mesma coisa. Isso, pegando aí o seu exemplo da oração do fariseu, o publicano, que é citado nesta passagem, é publicano, né? Ou seja, uma pessoa corrupta, né? Socialmente reconhecida como alguém corrupto, né? Que se apropria daquilo que não lhe pertence. Entretanto, Jesus faz a pergunta que nos deixa constrangidos, né? Qual oração foi ouvida? Ou pior do que essa pergunta, né? Quem foi que retornou justificado para a sua casa? Quem foi que retornou justificado? Não é? Bom, certamente nós sabemos que não foi o fariseu, né? Não foi o fariseu, ou seja, muitas vezes, para não dizer sempre, se confunde fidelidade com moral. E essa é uma luta infinita, né? A gente bate nesse ponto Guerra infinita. Eu entendo, né? Assim, eu vou voltar aqui no ponto que nós já falamos, Marcos, que muitas vezes só é possível compreender esse ponto quando você tropeça, entendeu? É exatamente a fraqueza humana, né? A fragilidade, a incapacidade de ser vitorioso, né? Em tudo, a falha, a exposição é que gera a compreensão da graça, né? Então, a pessoa que não tem falha, não tem exposição, não compreende a graça de Deus como deveria, né? Infelizmente. Já falamos sobre isso muitas e muitas vezes. Para a gente terminar aí a nossa aula de hoje, o vencedor, de modo que sofrerá a segunda morte. E, cara, e agora? O que é a segunda morte? Será a reencarnação? Será a reencarnação? Será o barqueiro que vem buscar você? Boa, barqueiro, né? Vem lá esperando a moeda de ouro, né? Vamos ler o texto, então, de Romanos, né? Antes da gente voltar aqui nessa frasezinha, que acabou ficando na posição errada aqui, deixa eu ver Romanos capítulo 6, vamos encerrar a aula de hoje nesse texto que é muito claro, né? Romanos capítulo 6, versículo 3 ao versículo 11. Vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, ou seja, marcados, né? Batizado significa marcados.
autenticados, efetivados em Cristo, que nascemos de novo, nascemos na sua morte, né? O que marca a vida do cristão é a morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, se morremos com Cristo, também com ele ressuscitaremos. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Desse destruído aqui, obviamente, não tem a ver com morrer, porque o nosso corpo está aqui, né? Ninguém que nasceu de novo ficou sem corpo, não virou uma penada. É uma forma de escrever, uma forma literária de narrar, para dizer o quê? Que esse corpo físico, essa natureza humana física, perdeu o seu poder de influência sobre nós. Agora você pode tomar decisões, né? Pode ouvir o seu espírito, pode ouvir a palavra de Deus. Quem morreu foi justificado do pecado. Depois você pede para o seu filho explicar essa passagem, irmão. Ora, se morremos com Cristo, temos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. É isso, ó. Aí é que está a sacada da segunda morte. Uma vez que Jesus ressuscitou dos mortos, a morte não tem mais domínio sobre ele. Então, uma vez que nós ressuscitamos com Cristo, nós também não podemos morrer de novo. Ó, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Então nós que morremos com Cristo, que nascemos de novo, morremos para o pecado de uma vez por todas e agora vivemos para Deus. Então não vai passar pela segunda morte. Vamos voltar aqui na passagem, né? Aqui, ó. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Ou seja, quem nasceu de novo não tem retrocesso. Não volta para trás. Né? Não vai dar aquela escorregada fatal, né? Jesus vai voltar na hora que você estiver comemorando o gol do Flamengo ou o gol do Corinthians. Perdeu a salvação, obviamente. Você está no meio da torcida do Flamengo, no meio da torcida do Corinthians, você perdeu a salvação. Né? Não tem solução para esse momento, para essa convivência nefasta no meio dessas pessoas. Né? Mas aí não é disso que o texto está falando. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando o quê? Da segunda morte. Ou seja, uma vez tendo ressuscitado com Cristo, porque o cara, antes de nascer de novo, ele estava morto, né, mano? Antes de nascer de novo, ele estava morto. Já tinha morrido. Exatamente. Se nasceu de novo, não morre outra vez. Não tem segunda morte. Não tem terceiro nascimento, né, Leclerc? Segunda queda, exatamente. Segunda queda, exatamente. Você sabe que tem igrejas que propagam isso, né? Pessoas que renovam votos de batismo, papo desses assim, tudo, né? Mas não tem, né? Não tem fundamento. Isso. Exatamente. Aqui olha o texto de versículo 11. Desta forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, o crente que nasceu de novo, mesmo que ele enfrente sofrimento, ele não precisa ter medo de perder a sua salvação, uma vez que não há segunda morte. E a segunda morte não tem a ver com o inferno, né? A segunda morte. Não, cara, não é isso não. O homem já morreu uma vez. Já morreu. Então ele não tem segunda morte. Não vai enfrentar a segunda morte. Não vai morrer novamente. Uma vez que ele está vivo. Né? Os que vencerem têm como prêmio pela vitória o próprio Cristo. Ele é o prêmio pela vitória. Ele é o prêmio pela tribulação. Ele é o prêmio para aqueles que creem. É isso que Jesus está oferecendo à comunidade de Esmirna. Certo, Marcos? Claríssimo e cristalino.